A paz seja contigo, amém. Vocês que estavam nos aguardando até esse exato momento, amém. Já vai pegando a sua Bíblia na sua mão, porque a nossa Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também, amém? Lá no livro de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler do versículo 1 até o 9, uma passagem muito conhecida pelos leitores, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho com o Pai, amém? E aqueles que pode, vai compartilhando o link, coloca lá nos status do WhatsApp, lá no status do Facebook, amém? No Messenger do Facebook, no direct do Instagram, aonde vocês puderem compartilhar, vai compartilhando, até mesmo no Telegram, amém? Glórias a Deus, estamos aqui com 146 pessoas inscritos nesse canal, que tem participado conosco, e muitos que estão pela primeira vez. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenho certeza que hoje Deus irá falar contigo, amém? Quem está preparado aí diz amém? Amém. Quem já encontrou a Santa Sagrada Escritura, diga eu encontrei. Eu encontrei. Então vamos fazer a leitura, amém, dessa palavra tão maravilhosa que Deus nos dá aqui nesta noite. O título, não sei se é o mesmo que o seu, mas aqui na minha Bíblia está escrito assim: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este homem um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por lá. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Encurve a sua cabeça, feche os teus olhos por reverência, por respeito a Deus, amém? Porque eu tenho certeza que a sua presença está neste lugar, amém? Meu Deus querido, aqui está, Senhor, a tua palavra, nós acabamos de ler, e tem milhões e milhares de ouvintes, 146 pessoas conosco ao vivo, Senhor, nesta live. Eu não sei, meu Pai, do que eles necessitam e precisam receber aqui nesta noite, mas o teu Espírito Santo, que excede todo conhecimento, abra a mente para entender, para compreender a tua santa e bendita vontade. Fala conosco aqui também, Senhor, porque a nossa alma está sedenta em querer ouvir da sua palavra. Revela, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, que possamos sair daqui abençoados, porque hoje é um dia de aprendermos, meu Deus, mais um pouquinho com o Senhor. Fala conosco, é que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém. Amém. Podeis nos assentar por gentileza, amém? Coloque a Bíblia no colo do lado, vamos louvar o Senhor com palmas bem forte para Ele, amém? Aleluia. Bom, todos já sabem que eu gosto de colocar um tema acima do que já tem, mas o tema aqui dessa noite é o seguinte: história de Zaqueu, o publicano. Quem era Zaqueu? Bom,
A gente lê a Bíblia, mas a gente quer aprender um pouquinho mais, é verdade, não é? Então hoje nós vamos falar um pouquinho da história de Zaqueu. Quem foi Zaqueu, o publicano? Então vamos lá, presta atenção aqui. Vamos voltar a nossa atenção para Deus aqui nesta noite, para que nós possamos aprender com ele, amém? A história de Zaqueu, o publicano, e da sua conversão se passa em Jericó. Se passa onde? Em Jericó, uma cidade, igreja, que ficava na província da Judéia. Então ficava na província da Judéia. Muito bem, vamos lá, vamos aprender aqui, amém? Quando alguém te perguntar, você já vai estar respondendo. Então ficava na província da Judéia, no vale do Rio Jordão. Qual é o vale? Do Rio Jordão. Então Jericó, igreja, possuía uma vasta área verde com plantações e principalmente cereais, amém? Havia ainda muitas videiras, figueiras, amém, tamareiras, palmeiras, uma cidade onde várias muralhas foram derrubadas. Então podemos aprender aqui nesta noite várias lições maravilhosas com Deus aqui nesta noite. E se nós aqui que estamos aqui atentarmos para o fato descrito, aleluia, no texto do livro de Lucas, a qual eu li juntamente com vocês, no livro de Lucas, capítulo 19, do versículo 1 até o 10, nós vamos aprender muitas coisas. Então vamos falar agora sobre os publicanos, amém? Durante, igreja, a dominação de Roma, amém, sobre a Judéia, a sociedade era dividida, amém, em várias classes, dentre esses, ou seja, os publicanos eram, de uma forma geral, responsável pela cobrança e a arrecadação de taxas e tributos de impostos. É como no dia de hoje, né? Que nós temos também pagar os tributos, né, os impostos, como diz a palavra, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então, quando nós lemos lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 até o 2, vai acompanhando comigo na Bíblia, que diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e ele era um chefe dos publicanos, e era o quê? Rico. Ele não era pobre, ele era o quê? Rico. Os publicanos, igreja, sofria naquela época um repúdio muito forte dos fariseus naquela época. Então muitos publicanos, eles cobravam mais impostos do que deviam, amém? Olha para você ver, os nossos impostos já não é baratinho, não é? Imagina sendo cobrado além do que devia, praticando extorsão, ou seja, enriqueciam ilicitamente. Então presta atenção aqui comigo. Então eram considerados o quê? Traidores também, gatunos, né? Ou ladrões, tanto faz, né? Roubou da sociedade, ele é o quê? Ladrão, amém? Então esse ódio, né, para quem não entende, estava se estendendo às suas famílias também. Então Zaqueu, o publicano, igreja, ele sobe no sicômoro. O que é o sicômoro? Figueira brava, amém? Então ele sobe no sicômoro para quê? Por qual motivo que ele sobe naquela figueira? Para ver quem? Para ver Jesus. Então os publicanos, querida igreja, a Bíblia começa a nos contar que eram impedidos de participar do templo. Presta atenção aqui. E expulsos da sinagoga, apontados por onde eles passavam, isolados dos seus compatriotas daquela época, e eram contados como vis-pecadores. Presta atenção aqui. Então você pode perguntar, mas pastora, quem era Zaqueu, o publicano? Zaqueu, igreja, como todo bom judeu, porque ele era o quê?
judeu, ele foi ensinado no caminho da lei de Moisés e dos profetas. Então, Zaqueu, como nós estamos falando aqui nesta noite, ele foi apresentado no templo, ele foi circuncidado e ele participou das festas de ordenanças que o judaísmo previam naquela época. Presta atenção aqui. A verdadeira religião, igreja, era o maior preceito na vida de um judeu. Amém? Para quem não sabe. Muitos profetas, igreja, no passado, eles expressavam o quê? O júbilo, a alegria de servir a Deus corretamente. Até o dia de hoje, né? Eles prezam muito sobre isso, né? Servir a Deus corretamente. Não de qualquer maneira, não de qualquer jeito. Amém? Porém, Zaqueu, igreja, ele começou a notar que o judaísmo já não era o mesmo. Amém? E ele estava ali o quê? Corrompido, amém? O templo estava cheio de comerciante, cheio de salteadores, no templo, amém? E os fariseus andavam muito bem trajados. O que é trajado? Bem vestido, porém com o coração cheio de rapina e perversidade, aleluia. Jesus mesmo já os havia chamado de sepulcro caiado. Se você ler no versículo, ele dizia que eles eram o quê? Sepulcro caiado, né? Coisas sujas, imundas, né? Os ensinamentos de Moisés e dos profetas eram o quê? Profanos. Então os principais sacerdotes, igreja, eram o quê? Corruptos e principalmente homicidas. Amém? Os cegos, o coxo era jogado à sua própria sorte, o cuidado da viúva, do órfão, era negligenciado naquela época. Olha para você ver. Amém? Então o povo era de que maneira? O povo, eles eram o quê? Manipulado pelo sinédrio daquela época. Então presta atenção aqui comigo. Então a hipocrisia tomava conta do quê? Da nação. Então assim, Zaqueu, querida igreja, também estava se corrompendo. Ele se corrompia e ele pensou, sabe no quê? Nas riquezas. Só? Não, ele pensou também no luxo daquela época, que também existia luxo daquela época. E ele aliou-se a Roma, tornando-se o quê? Um publicano. Então a história de Zaqueu, querida igreja, entretanto, Zaqueu também ele conhecia a palavra de Deus. No íntimo do seu coração, ele sentia a falta de comunhão perfeita e agradável com quem? Com Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Presta atenção aqui. E ele, querida igreja, ele demonstrava isso quando procurava ver quem era Jesus. Ele queria encontrar Jesus. Ele queria saber quem era esse homem que tanto eles falavam. Então, ele procurava ver quem era Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Quem sabe você está me ouvindo, pastora, mas eu também quero conhecer quem é esse Jesus, assim também como Zaqueu. Ele não podia, sabe por quê, irmão, ver Jesus por causa da multidão. Da multidão, porque onde Jesus ia, a multidão o acompanha. Pois ele era de pequena estatura, ou seja, ele era pequeno. Então ele precisava de alguma coisa para subir, para ficar mais alto, para que ele pudesse ver quem? Jesus. E a Bíblia começa a contar dizendo que ele correu adiante, ele subiu em um sicômoro bravo para o ver. Por quê? Porque havia de passar por ali. Ele sabia que Jesus iria passar naquele local. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso correr mais rápido que eu posso, subir nesse sicômoro que era figueira brava, amém? Para ver quem? Jesus. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando Jesus para cima, ele viu quem? Zaqueu. Ele viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. Oh, maravilha. Pense, irmãos, para a vida de Zaqueu. Quando Zaqueu olhou para baixo e viu Jesus, ele podia falar,
mas não deu tempo. Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa. Eu creio que ele ficou maravilhado. Você, como que ele me conhece? Como que ele sabe o meu nome? Deus, ele sabe de tudo, não é? Ele conhece tudo a nosso respeito. Lucas 19, 3 e 5. Quando o ser humano, querido da igreja, ele toma a atitude mínima de ver quem é Deus verdadeiramente em seu coração, e o próprio homem que acaba por ser encontrado. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus está encontrando aqui milhões e milhares de pessoas, amém? Zaqueu, para ver Jesus, ele teve que superar obstáculos, amém? De cunho pessoal, porque ele era de pequena estatura. Esse foi o primeiro obstáculo na vida dele, porque ele falou assim: meu Deus, uma multidão que acompanha, vai ser difícil eu ver ele, eu tocar nele, ou conversar com ele, então eu preciso de alguma coisa para que eu possa ver. E a primeira coisa, ele lembrou: meu Deus, existe um sicômoro, existe uma figueira brava, e era de pequena estatura, irmão, obstáculo do cunho circunstancial, amém? A multidão. Veja, querida igreja, que Zaqueu, ele utiliza de estratégias, amém, para se pôr à frente da multidão. Deus está falando para você, você que está buscando algo da parte de Deus, você precisa, sabe, passar por esse obstáculo, você precisa ser estratégico, como foi Zaqueu, amém? Todos que estão aqui desejam alguma coisa, requer algo da parte de Deus. E ele, a Bíblia diz que Zaqueu, ele calcula por onde Jesus iria passar. Ele estava calculando tudo, amém, irmãos? Para superar a multidão, ele corre, ou seja, ele emprega as suas energias. Toda a energia que ele tinha. Ele falou assim: meu Deus, eu preciso fazer, porque eu quero ver Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não sei o que você está fazendo para receber as bênçãos de Deus. Tudo aquilo que nós desejamos, almejamos, precisa que nós tenhamos estratégia para tomar posse daquilo que nos pertence. Aleluia, santo é o teu nome. Isso, querida igreja, nos ensina que por vezes, para superar as dificuldades, é necessário empreender um certo esforço. E tem pessoas que não querem se esforçar, quer tudo na facilidade, quer tudo que caia do céu. Não que Deus não possa fazer, Ele tem todo poder, mas Deus quer ver de nós o quê? Esforço. É como diz, né, a palavra: esforça-te, tenha de bom ânimo, e eu serei contigo. Um outro fato, querida igreja, que vale destacar aqui nesta noite, que Zaqueu, ele sobe um sicômoro, um tipo de figueira brava. A figueira brava, querida igreja, era uma árvore que dava um fruto de qualidade inferior, amém? Mas que por fim acabou servindo para que ele pudesse encontrar Jesus. Irmãos, pensa no obstáculo. Tinha espinhos aquela árvore, mas o desejo era maior do que os espinhos. O desejo era maior do que aquela árvore que estava à sua frente. Isso também nos mostra, querida igreja, que as coisas que muitas vezes parecem sem muito valor, pode ser usada por Deus. Quem está entendendo da glória a Deus? Para nos projetar a situação de vitórias. Deus, ele utiliza das pequenas coisas, aleluia, para confundir o que? As grandes. Deus, ele usa os fracos para confundir os fortes. Igreja, Zaqueu hoje me convém pousar em sua casa. Irmão, que privilégio Zaqueu estava recebendo. Ele não só queria entrar na casa de Zaqueu, ele queria o quê? Pousar, morar, amém? Em sua casa. Apesar da murmuração, querida igreja, dos fariseus daquela época, Jesus mais uma vez, ele estende a sua mão de amor, de misericórdia, e opera um dos maiores milagres de seu ministério. É claro, querida igreja, não houve ali cura, amém?
naquele dia, mas houve algo maior que a cura física, aleluia. A cura física, querida igreja, é temporária, presta atenção aqui, enquanto que a cura espiritual, isto é, a salvação do homem, é eterna, oh maravilha, para todo sempre. Irmãos, tem um versículo que diz lá, nós lemos lá no 9:10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia o quê? Perdido. É que estava acontecendo na vida de Zaqueu, a conversão dele, a transformação da vida de Zaqueu. Outra característica aqui que a conversão de Zaqueu nos ensina nesta noite é que quando há arrependimento de pecados, há também mudanças de atitude. Então presta atenção aqui. Então quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, ou seja, há uma busca por mudar, transformar, amém? Presta atenção aqui, a sua vida, mesmo com tantas riquezas, prazeres carnais, disposições, amém? Luxo, porque existiam muitas coisas boas naquela época, amém? Presta atenção aqui, nada disso pôde preencher o vazio do coração de Zaqueu, que havia no coração dele. Quantas coisas existiam naquela época, como existe no dia de hoje, que nada consegue preencher o vazio do coração do homem e da mulher. Quando ele recebeu o dom da salvação, com o seu coração cheio de alegria, a Bíblia diz que ele mudou o seu ser, ou seja, ele mudou por completo. Olha o que diz lá no 8 até o 9, vai acompanhando comigo na Bíblia. E levantando-se Zaqueu, disse o Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Lucas 19, 8 e 9. Igreja, a devolução de 4 vezes o valor defraudado está na conformidade com a lei, amém? Que previa, sabe o que? Esta restituição. Ou seja, ele falou de algo que já estava na lei. Ele não falou além, ele falou somente aquilo que estava na lei. Se alguém furtar um boi, uma ovelha, ou degolar, ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Onde está escrito isso? Lá no livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Ou seja, aqueles que reconhecem Jesus, igreja, como Senhor, como Salvador, o que acontece na vida deles? São transformados. Amém? O que transforma? O seu caráter. Amém? Torna-se um ex. Ou seja, se era ladrão, vai ser um ex-ladrão. Amém? Mesmo que não tenha praticado algum pecado tido como grave. Amém? Se alguém abre o coração para Cristo, então este alguém tem que ser um ex. Um ex o quê? Ladrão. Porque ele roubava. Ele era o cobrador de impostos, era ou não era? Pode ser um ex-angustiado, pode ser um ex-mau marido, ou um ex-má esposa, um ex-mau filho, amém? Pode ser também um ex-mau pai, amém? Quem sabe pode ser uma infinidade de situações. Temos, igreja, aqui nesta noite todas as oportunidades e convite de Jesus para melhorar a nossa conduta moral. Onde? Na família, no trabalho, na escola, na igreja ou em qualquer ambiente, amém, social que estivermos. Então, essa mensagem, irmãos, amém, traz uma reflexão, sabe do quê? De arrependimento. E esse arrependimento precisa ser o quê? Diário na nossa vida. Olha quantas coisas nós aprendemos aqui com Zaqueu. Então, irmãos, se nós viemos aqui nesta noite, Deus, Ele quer ver o esforço de cada um aqui presente. Aleluia! Eu não gosto de usar a palavra entusiasmo, mas às vezes nós precisamos ter um pouquinho de entusiasmo, de curiosidade,
Amém? Em saber. É a mesma coisa, irmão, quando alguém gosta de um cantor famoso, seja internacional ou aqui do nosso país, do Brasil. A pessoa fica com curiosidade, ela quer saber como é aquele cantor de pertinho. Ela não importa o quanto ela vai pagar de ingresso. Ela não importa se vai ter multidão, se vai ter 20, se vai ter 10. O que ela quer ver de perto, o quê? O cantor que ela gosta, né? A diva, isso até é diva, né? O diva, né? Daquele personagem, daquele cantor. Ela faz qualquer coisa, pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar acontecendo o que for. Se ela saber que tem um cantor que ela gosta, ela paga, ela faz qualquer o quê? Negócio. Era a mesma coisa Zaqueu. Zaqueu, quando ficou sabendo, sabe, ao respeito de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus transformava, ressuscitava os mortos. Amém? Ele ficou curioso, porque ele era judeu. Amém? Acreditava só um único Deus. Mas quando ele ficou sabendo de Jesus, falou, não, eu preciso conhecer esse homem de perto. Se ele é tudo isso aí que fala, eu preciso saber quem ele é. A dificuldade dele, irmão, a Bíblia começa a contar que ele era de pequeno o quê? Estatura. Pode ser que ele tinha 1,5 m, ou até menos do que isso, não sei, a Bíblia não conta, só fala que ele era de pequena estatura. Ele falou assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, planejar alguma coisa, eu preciso. E procurando em tantos lugares, porque não existia prédio naquela época, só existia árvores. Quando ele olha para uma árvore, ele fala assim, meu Deus, é aqui. Jesus, ele vai passar aqui, olha para você ver. Ele sabia a rota que Jesus ia passar. É como se ele tivesse o GPS no dia de hoje. Amém? Ele, sabe, ele viu toda a rota onde Jesus iria passar. E ele viu uma árvore que dava certinho aonde Jesus iria passar. Pronto, tá aqui, essa árvore. Mas quando ele ora, era um sicômoro, era uma figueira brava, cheio de espinho. Ele podia falar assim, não, acho que vou procurar outra coisa. Mas não dava tempo, porque a multidão estava o quê? Chegando. Porque onde Jesus estava, a multidão o acompanhava. Ele falou, não, tem que ser aqui. Irmãos, foi muito difícil ele subir naquela figueira. Muito difícil. A Bíblia não conta, mas com certeza ficou bastante machucado, com as suas roupas rasgadas, quem sabe enroscado em alguns daqueles espinhos. Amém? Mas não importava. O desejo era maior. O desejo em conhecer Jesus. É a mesma coisa, irmão, quando nós queremos alguma coisa, não importa se é longe, se é perto, né? Dá um jeitinho. Se não dá para ir de ônibus, nós pede uma coisa, não dá para ir de carona, nós vamos a pé, mas que nós vamos. A gente chega. Nada para nós, muitas vezes, é um obstáculo para nós. É um obstáculo para aquele que não se esforça, que não dá o seu melhor. E hoje Deus está dizendo que o obstáculo existe na vida de todos, só que alguns superam e outros não, se acomodam, acham muito difícil. Isso aí não é para mim. E Deus está falando para você aqui nesta noite. Zaqueu, ele poderia ter milhões de motivos de não querer conhecer Jesus. Porque ele sabia que Jesus poderia revelar o seu pecado escondido. Embora todo mundo sabia que cobrador de impostos era o quê? Ladrão, porque pedia além do que devia. Ele poderia não querer conhecer Jesus, porque Jesus poderia revelar o oculto, escondido, profundo da vida dele. Mas ele não lembrou desse detalhe, ele falou assim, não, eu quero conhecer Jesus. Ele ficou maravilhado, porque Jesus, ele falou o seu nome, Zaqueu, desce depressa. Irmãos, quantos homens existiam ali, quantos judeus estavam ali, até mesmo estrangeiro, quantas pessoas. E Deus foi diretamente com quem? Com Zaqueu. Deus, ele sabe quem está precisando mais que nessa noite. Deus, ele não erra de endereço, viu? Aleluia. Ele conhece todo o seu respeito. Desde a data do seu nascimento, ele conhece tudo, como ele conhecia da vida de Zaqueu. E Zaqueu, ele ficou perplexo. Ficou admirado. Você fala assim, Deus, como que pode? Primeira vez que eu conheço esse homem.
e já fala o meu nome. Você, irmãos, e ele desceu, já foi difícil subir. Irmãos, para receber a vitória, mano, tem que descer. Descer do salto, desce do salto hoje, amém? Já foi difícil subir, agora imagine descer. Pode ser que talvez ele tenha pulado lá de cima, né? A Bíblia não conta, mas pode ser que ele pode ter pulado. Mas também pode ser que ele saiu escalando, descendo para baixo como ele subiu. Mas ele ficou feliz, porque Jesus falou que ele ia pousar aonde? Na casa dele. Ele falou, meu Deus, quem sou eu? Um pecador, publicano. Então ele quer entrar na minha casa. Como que pode um santo entrar na casa de um pecador? Pecador. Mas Deus, ele tinha o quê? Um plano na vida de Zaqueu. Amém? O que Jesus disse para ele? Hoje veio salvação nesta casa. Por que, igreja? Pois também é um filho de Abraão. Irmãos, hoje Deus quer entrar na tua casa. Hoje Deus, ele quer entrar na tua casa. Está dizendo assim para você: desce. Décimo Laô, décimo Valquíria, décimo Vitória, décimo Daia, décimo Lise, décimo Sandra, décimo Arnaldo. Hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Olha que privilégio. Aleluia, de Jesus entrar na nossa casa. Então um louvor, né, que canta assim: entra na minha casa, Jesus. É, não é? Já pediu para ele entrar hoje na sua casa? É tão bom receber Jesus, é, não é? Porque onde Jesus entra, o mal não fica, a tristeza não fica, a angústia não fica, o desespero não fica, a enfermidade não fica, não, a dúvida não fica. Deixa Jesus hoje entrar na tua casa. Não só entrar, vão fazer morada, amém? Não só ser um visitante, porque tem gente que recebe Jesus só como visitante, recebe só um dia e não precisa mais. Nós precisamos de Deus todo santo dia. Deixa Jesus entrar na tua casa. Irmãos, Jesus, ele poderia ter falado do pecado de Zaqueu, poderia ou não poderia? E ele falou? Não. O próprio Espírito Santo, amém? Falou para Jesus: se eu tenho o quê? O que ele falou para Jesus? Se eu tenho defraudado, restituirei. Ele sabia que tinha defraudado. O que é defraudado? Roubado. Ele sabia. Mas ele falou para Jesus: se eu fiz isso, eu vou devolver. Amém? Olha para você ver, Jesus, ele não julga ninguém, quem julga somos nós. Se fosse para ver, Jesus ele nem poderia ter entrado na casa de Zaqueu. É, não é? Mas Jesus entrou para mudar a vida de Zaqueu. Aleluia. Olha para você ver, os murmuradores estavam lá e vendo tudo isso murmurado, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador. Quem sabe hoje você veio aqui e tem alguém murmurando: como que pode alguém entrar nessa casa para ouvir a voz de Deus? Mas foi Deus que colocou esse desejo no teu coração para estar aqui nessa noite. Amém? Glórias a Deus. Assim como murmuravam também a respeito de Zaqueu por causa dos seus atos. Amém? Não vai pensar que nós estamos indiferentes também, não. Tem alguém apontando o dedo para nós também. É ou não é? E a Bíblia diz que levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Irmãos, ele era rico. Ele falou que ia dar o quê? Metade. Olha para você ver. Dos meus bens. E tem alguma coisa, eu tenho defraudado alguém, restituo, quer dizer, devolvo, quadruplicado. Ele falou conforme a lei. Então eu quero deixar esta palavra para o teu coração, para o meu, aleluia. Eu não sei se você está enfrentando obstáculos aqui na tua vida, mas supere eles. Levante a tua cabeça, aleluia, supere, seja estratégico como foi Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus. E o conheceu. E Deus o mudou completamente. Amém? Vamos ficar de pé.
porque ela já foi embora, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz sobre o teu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, todos que ficaram comigo até este momento. Só Deus pode recompensá-lo. Feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, eu não sei onde está esse Zaqueu, ou em outras palavras, eu não sei aonde está este homem, esta mulher, meu Deus, que está desejando algo na sua vida, na vida de Zaqueu, que ele queria conhecer Jesus, mas talvez aquele que me ouve nesta noite tem outros desejos, tem outras vontades, quer receber algo talvez diferente do que recebeu Zaqueu. Eu não sei onde você mora, qual cidade, qual estado, qual país, porque eu sei que a palavra de Deus está chegando até mesmo nos Estados Unidos, mas onde quer que você estiver, aleluia, Deus está dizendo: desce-te depressa, pois hoje me convém pousar na tua casa. Ei, Ele quer entrar na tua casa, não importa se a sua casa é de tábua, não importa se a sua casa é de barro, não importa se ela é mais simplesinha que seja, ou se é uma mansão, ou é luxuosa, hoje Ele quer entrar na tua casa. Abre a porta da tua casa, recebe Ele, porque Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Oh, maravilha! A vez que ele desceu, recebeu Jesus com júbilo, com alegria. Se alegre com Ele nesta noite, e Ele vai dizer assim para você: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Que Deus te abençoe. Eu não sei quem é você, mas Deus o conhece, sabe mesmo o teu nome, sabe o teu endereço, sabe tudo ao teu respeito. Tome posse da tua bênção, da tua vitória, é que eu lhe peço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Ele, amém? Oh, maravilha, que maravilha, coisa linda, amém? Que Deus te abençoe. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.